Boa noite. O rescaldo da passagem do tufão Mangkhut pelo território foi o tema da TDM reportagem da passada sexta-feira, que agora vamos exibir em repetição. É um trabalho do jornalista Pedro Maia. Um regresso rápido à normalidade. No dia seguinte à passagem do tufão Mangkhut, muitos pequenos proprietários de negócios no Porto Interior faziam contas aos prejuízos. Em algumas zonas, a água subiu quase até aos 2 metros de altura. Um cenário que não é novo para Pedro Esteves, isto apesar de ter uma loja na Rua dos Ervanários, a cerca de 400 metros da orla costeira. Mesmo assim, voltou a ser afetado pelas cheias. A porta do outro lado partiu-se. Tentei a bloquear com silicone. Ela não entrou a água porque ficou bloqueada com silicone, mas depois a pressão foi tanta que acabou-se por partir e novamente água dentro da loja, frigoríficos tombados, novamente o caos. O ano passado, com o tufão Ato, foi 1,60 m, este ano foi só 1 metro de altura, mas mesmo assim vai uma tristeza grande porque não é fácil para uma pessoa, sou um mini empresário, ir à luta e perder tudo passado 6 meses, ter aberto o food truck e novamente agora acontecer tudo outra vez. Graças a Deus tenho muitos amigos que estiveram logo disponíveis, está aqui o pessoal todo da pirotecnia deste ano que eu já os conhecia e vieram-me ajudar e como vês já tenho quase a loja pronta. A única coisa é que agora não tenho uma porta, não sei como é que vai ser, vou ter que fechar ali aquilo de alguma maneira para não me roubarem o que está cá dentro. E quando soubemos que tinha acontecido isto ao restaurante, viemos dar uma ajuda, não é? Portanto, acho que tem que ser assim, não é? De facto, pronto, nestas alturas, não é? E de facto, se nós não tivéssemos aqui, se calhar o Pedro ia demorar muito mais tempo para abrir o restaurante dele. Tinha tudo partido, as portas partiram, estava tudo destruído, ainda não dá para perceber muito bem o que é que aconteceu. Mas pronto, estamos a tentar ajudar e a ver se ele consegue recuperar o mais rápido possível. The water is go like here, so all the protect is no use. And even I put some bags, sand bags outdoor. I put the sand bags already here, but the water is coming from the toilet, so very dirty. The water is not only not water, it's dirty water. The government is work very hard to build this area as a very famous, creative, small shops. But I think if the problem for us, for every year when there is a typhoon, the water is coming, I think it is hard for us to operate a business here. Maybe we need 1 week to clean up all the things, but we will open again. Because I signed 3 years contract here, and I pay a lot of money to decorate the shop. So if I stop now, all things gone. This problem is not only for people coming here and open shop. I mean, not only for young people, all around the street. Everybody get very tired about this. I'm not an expert. We need help. This is a very, very serious problem. Um problema sério, convém dizê-lo, para o qual ainda não há uma solução à vista. Apesar dos estragos, todos elogiam um aspecto. Desta vez, Governo e Proteção Civil prepararam-se para o impacto da tempestade. E a mensagem passou à população. We got some announcement from government all around the street, from the speaker, and everybody get well prepared for the typhoon. Yeah. Tenho a certeza que com a prevenção que houve, as pessoas puseram já tudo, limparam, sabiam que a água ia entrar. Eu estava convencido que a água não chegasse aqui, por acaso estava convencido que a água não ia chegar este ano cá, mas chegou, até chegou mais, foi mais longe até este ano. Não foi tanta de altura, não teve tanta altura, mas chegou. E
E sim, as pessoas, pelo menos não se vê tanto entulho. Então eu deduzo que tenham-se organizado melhor as pessoas. Não há tantos frigoríficos, não há tantos sofás na rua como no Tufão Ato. Tomámos imensas medidas de precaução este ano, nomeadamente selar as portas todas bem e elevar tudo aquilo que conseguíamos para o caso haver cheias, mas sem dúvida o nível da água não foi igual ao outro, pelo menos aqui na zona, nesta rua em concreto, foi melhor. E acho que houve uma grande preparação por parte das pessoas e do governo também. 23 de agosto de 2017, 10 vítimas mortais, 240 feridos, 12,5 mil milhões de patacas em prejuízos. O Tufão Ato atingiu Macau em cheio. Milhares de habitações ficaram sem água e sem eletricidade durante dias. O exército teve de sair à rua para evitar um cenário ainda pior. O território foi apanhado de surpresa e desprevenido para a maior tempestade que afetou Macau nos últimos 50 anos. O sinal 8 foi içado às 9 da manhã. 2 horas e meia depois, os serviços meteorológicos e geofísicos içaram o sinal 10. As rajadas de vento chegaram a atingir os 217 km/h. E os resultados ficaram à vista. O governo foi severamente criticado pela população. Fong Soi-kyun, então o responsável máximo pela previsão meteorológica, demitiu-se. Um ano depois, verificou-se um cenário totalmente diferente. O primeiro sinal de preocupação aconteceu dias antes do tufão Mangkhut chegar a Macau. Algumas prateleiras de supermercados ficaram sem água engarrafada. Ninguém esqueceu a fúria do ato e a aproximação do supertufão Mangkhut fazia temer o pior. Os meses de preparação no governo e na estrutura da proteção civil iam ser testados pela primeira vez. Um acordo inédito entre operadoras e governo resultou no encerramento dos casinos. Das zonas baixas da cidade foram retiradas 5.600 pessoas. Mais de 1.300 foram encaminhadas para os 16 centros de abrigo da cidade. O sinal número 8 de tempestade foi içado às 2 da madrugada de domingo, quando o tufão estava ainda a mais de 400 quilómetros de Macau. Às 10 da manhã foi emitido o sinal 10, que se prolongou por 9 horas. Foi o período mais longo sob o sinal máximo desde 1968. Um fator que para José Tavares foi essencial. Foi o sinal de alarme que se deu com a previsão toda meteorológica atempada à população, reduzindo estragos e custos. José Manuel Simões, professor universitário e especialista em comunicação, não tem dúvidas que o governo aprendeu com os erros do ano passado. Em termos de plano comunicacional, o governo atuou muito bem, pareceu-me, com algum cuidado. Pareceu-me até que numa primeira fase algum excesso de zelo, que se notou claramente que havia um receio que a história do ano passado se fosse repetir e, portanto, a precaução estava muito na ordem do dia, logo 3 dias antes do acontecimento. A prevenção, a tentativa de passar a mensagem dos cuidados que os cidadãos deveriam ter. Mas depois há outras escalas, por exemplo aqui da Universidade, 3 dias antes a Universidade começou-se a preparar com um plano de comunicação interno para que o flagelo não se fizesse sentir da mesma forma. Eu percebi que em casa as pessoas também partilharam desse processo de comunicação umas com as outras no sentido de como é que podemos minimizar isto. Para além das fitas e de alguns aspectos a ter em conta dentro do próprio seio familiar, dos próprios lares, depois tu percebes que de facto isto há
há uma questão também de os meios de comunicação que tiveram um papel fundamental neste processo. Eu terei que elogiar a TDM, a Rádio Macau. Eu estava a ouvir as notícias às 4 da manhã na Rádio Macau e eles continuavam, até o tufão ter passado para 3, de 8 para 3, portanto às 4 da manhã, continuaram a informar os cidadãos sobre as precauções a ter, o que é que estava a acontecer na cidade, os resultados, o rescaldo que foi feito pós-tufão. Eu diria que em termos de comunicação não se pode falar em perfeição, mas fala-se nesse tornar comum, nessa partilha com os cidadãos, que de facto foi bem sucedida. Houve maior coordenação entre serviços dentro da estrutura do Centro de Operações da Proteção Civil e verificou-se uma maior troca de informações e medidas mais concertadas. Também verificou que houve uma forte liderança em todo o processo operacional. Portanto, as coisas decorreram nas suas conformidades, tudo bem planeado e concertado. Há, no entanto, diferenças entre as duas tempestades. O ato esteve mais perto de Macau, com ventos mais fortes. Por outro lado, os efeitos do Mangkhut fizeram-se sentir durante mais tempo. 有啲情況咧係山竹嘅情況咧係比天鴿係嚴重，但係有一啲咧亦都係天鴿會比山竹嘅情況嚟得強一啲嘅。咁呢個係好視乎嗰個颱風嘅變化。大家都知道山竹係一個超強颱風。Não podemos comparar as coisas uma com a outra, porque foram situações diferentes. O ato veio e ganhou mais força e este chegou perdendo força, não é? Portanto, são duas coisas diferentes. Não quer dizer que o ato a gente não teve coordenação, tivemos a coordenação. O que não tínhamos era, se calhar, o equipamento suficiente para enfrentar aquele grande embate. Isto foi a nossa situação, que ocorreu connosco, perdemos 100 e tal viaturas no ato, mas desta vez não perdemos nenhuma viatura. Deslocámos as viaturas já com certa antecedência para os locais mais altos. Não é que o governo não estava preparado para o ato, o governo também estava preparado para o ato também. Agora, para aquele nível não estava. Agora, o governo, depois do ato, elevou os graus de preparação em todos os níveis. No dia seguinte à passagem do Mangkhut, a cidade regressava rapidamente à normalidade. Eu não esperava. Fiquei mais surpreendido com a preparação das pessoas, porque esperava uma coisa semelhante ao ato. Mas depois, o que eu vi nas ruas, realmente as pessoas estavam muito mais bem preparadas do que antes. 40 feridos, na maioria ligeiros. O balanço contrasta com a catástrofe do ano passado, quando morreram 10 pessoas. E essa é a questão pertinente. Se com níveis de alerta semelhantes poderia ter sido evitado o cenário de morte e de destruição do ano passado. 但其實今次嘅呢個結果，我哋今次應對颱風嘅呢個結果呢，其實可以即係可以回答你到呢個問題。我哋嗰個死亡係完全一個都冇，受傷嘅人數亦都係大幅減少，財物嘅損失亦都係大幅減少。而且呢，喺我哋清障過程當中，亦都係非常順利。而家基本上，今朝嘅8點鐘嚟呢個今朝8點鐘嘅時候呢，所有主幹道全部開通。咁仲有我哋去應對嘅颱風嘅工作過程當中呢，各個環節亦都係非常順暢。咁可以睇得到，我哋過去1年，我哋經過天鴿風災之後，我哋政府各個部門去進行呢個檢討、分析、改善嘅過程當中，其實做咗大量工作。當前嚟講，主要有3個方面，一方面係澳門特別行政區內嘅加強基礎建設，第二係盡力同埋加快係喺呢個擋潮閘嘅計劃方面與內地嘅合作。第三，我哋會繼續強化自身隊伍嘅培訓同埋建設。Da nossa parte, se calhar,
vamos ter que reforçar um pouco a formação pessoal e também dar instruções e formação ao resto dos voluntariados, que eles precisam de formação também. Para nos poder ajudar, eles têm que receber uma formação prévia. Eu julgo que isto tem que ser trabalhado agora com antecedência, com um plano detalhado, não é? E se calhar mais uma outra aquisição de uma outra viatura de todo terreno para poder atuar no terreno em condições adversas. Este super tufão Mangkhut foi a maior tempestade do ano. Fez 81 mortos nas Filipinas, onde deixou um enorme cenário de destruição. Provocou ainda 4 vítimas mortais na província chinesa de Guangdong. Good job! Good job! Foi então o TDM reportagem da passada sexta-feira sobre o rescaldo da passagem do tufão Mangkhut por Macau. Voltaremos na próxima semana. Muito boa noite.